Ao longo dos últimos dias, um planejamento com as categorias de base vem sendo observado no CT Parque Gigante. Vários jogadores do time sub-20 estão subindo para a equipe profissional e vão passar por uma espécie de vestibular pensando no ano de 2023. Tem zagueiros, laterais dos dois lados, meias e inclusive atacantes. Em meio a isso, o Inter disputa a final do Campeonato Gaúcho a partir da próxima semana em 2 clássicos grenais. E algumas críticas em relação ao andamento do trabalho nas categorias de base foram respondidas por um dirigente em especial ao programa Donos da Bola. Eu falo sobre esse trabalho da base e qual o reflexo que isso pode ter, principalmente na próxima temporada, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu vou falar sobre categorias de base e sobre o aproveitamento de alguns jovens jogadores no time de cima. Algo que não deve acontecer a toque de caixa, mas deve ter uma metodologia, deve ter um andamento ao longo da próxima temporada e eu explico aqui. Antes eu peço para vocês se inscreverem no grupo do A Dupla do Telegram. É só clicar no link que está fixado aqui nos comentários, tá? Que tu vai entrar no grupo de dicas de apostas do A Dupla do Telegram. Ali todos os dias tem dicas de apostas para você aumentar o seu rendimento na KTO. E também nesse grupo rolam sorteios de brindes. A gente sorteou esse boné aqui do A Dupla já para alguns participantes. Camisetas da Camisaria do Torcedor, a gente sorteou na quinta-feira uma camiseta no Uruguai. E nesse sábado rolou inclusive sorteio para ingressos do jogo Grêmio e Cruzeiro na Arena. Não tem mais ingressos, mas o A Dupla sorteou um par. Então participa do grupo do A Dupla do Telegram, que tem brindes, tem dicas de apostas e também tem os grupos de discussão do Grêmio e do Inter comigo e com o Matheus Dávila participando por lá, tá? Senhores, a gente está observando, eu já relatei aqui cada vez mais, o alto número de jogadores do time sub-20 frequentando o CT Parque Gigante. E isso faz parte de uma estratégia. Eu já falei aqui sobre o Vinícius Rangel, lateral esquerdo, que deve inclusive ganhar algumas oportunidades ao longo das próximas semanas. Já falei sobre o Alan Anis, lateral direito, que hoje é o terceiro da hierarquia. O Everton veio para ser o reserva do Bustos, mas o Alan Anis é um jogador que está sendo observado, lateral direito formado no Bahia e que deve ganhar também algumas oportunidades para treinar no time de cima e já vem treinando no time de cima regularmente. Tem também outros jogadores que eu vou citar aqui. Isso faz parte de um plano. Eu ouvi de um importante dirigente do Internacional o seguinte: olha, a gente vai usar esse fim de ano para pensar também na montagem do elenco para 2023. A gente não sabe quais são as carências exatas para o ano que vem. E antes da gente determinar quais são as carências para o ano que vem, como que a gente vai fazer a montagem do elenco para 2023, a gente tem que observar todo mundo da base para ver se tem alguma solução por aqui. Por exemplo, no meio-campo, quando foi perguntado sobre a possibilidade de trazer o Charles Arangues na próxima temporada, se deixou claro: olha, a gente tem que testar o Matheus Dias, a gente tem que testar o Lucas Ramos, para saber se esses caras não podem dar uma resposta mais barata, mais lucrativa, e assim a gente, quem sabe, possa evitar uma contratação de maior custo se um cara desses dá uma resposta. E é isso que o Inter vai tentar fazer ao longo desse fim de temporada, tá? Eu já falei do Matheus Dias, do Lucas Ramos, do Estevam, que são jogadores que já estão no elenco principal, mas tem outros nomes que eu quero colocar para vocês aqui. Um deles, o Gustavo, tá? Atacante de lado, que joga no time sub-20 do Internacional, e é um que vai ser observado ao longo dos próximos dias, subindo para treinar no CT Parque Gigante. Outro, Alisson. O Alisson, ele é o camisa 10 do time sub-20 já desde o ano passado. Ele era o camisa 10 do time sub-20, que tinha o Estevam atuando por um lado do campo e que foi campeão brasileiro sub-20, campeão da Supercopa do Brasil sub-20. O Alisson deve ganhar algumas oportunidades para treinar no time de cima mais regularmente com o Mano Menezes e passar por esse vestibular para saber se tem condições de integrar o elenco em termos de competitividade na temporada de 2023. Além disso, na defesa, talvez seja o setor em que mais jogadores podem aparecer. O Alan Anis, como eu citei, lateral direito, que veio do Bahia, chegou nesse ano aqui no Beira-Rio.
O Rangel, lateral esquerdo, que foi formado pelo Atlético Paranaense, mas chegou aqui no Beira-Rio com 15, 16 anos. E alguns zagueiros, tá? O João Félix, por exemplo, tá saindo do Ipiranga. Vai treinar com o Mano Menezes, um zagueiro canhoto de muito boa qualidade técnica, tá? Tem o João Pedro, que é conhecido como Dedé. O Dedé, ele treina frequentemente no CT Parque Gigante porque o Inter tem um baixo número de zagueiros. Então, quando precisa, chama-se o Dedé. Ele vem treinando com uma certa regularidade. Assim como também o Lucas Rian. O Lucas Rian também treina com uma certa regularidade no time de cima e vai ser observado. Então, senhores, esses 6 eu destaco, tá? Lucas Rian, João Pedro, Alan Anis, Vinícius Rangel, Alisson e Gustavo. São jogadores que serão observados pelo técnico Mano Menezes ao longo dos próximos dias para, quem sabe, estarem no time de cima na próxima temporada. Em meio a isso, tem aqueles atletas que são de transição. O Matheus Dias, por exemplo, é de transição, ele joga no time sub-20, mas é do elenco profissional. Ele treina no elenco profissional para se ambientar, quando precisa joga no time sub-20, até para ele ter uma sequência de jogo, né? E assim como ele, outros jogadores como o Anthony, o Rangel, estão nesse processo. E isso foi explicado por um dirigente colorado que rebateu algumas críticas no Twitter, críticas feitas pelo Donos da Bola, pelo Baldasso, e também rebateu uma colocação do César Cidade Dias, que eu vou relatar aqui. O César disse que nos próximos Grenais de Campeonato Gaúcho, e o Inter vai ter a decisão já a partir do próximo fim de semana contra o Grêmio, em 2 partidas, o Inter está descendo os jogadores do profissional para a base. E aí ele contestou essa informação, ele disse que, olha, não é que a gente está descendo. E esse dirigente é o Luiz Caldas Milano, tá? Que é um conselheiro conhecido, um cara muito gente boa, que é diretor do time sub-20 do Internacional. Ele deu algumas explicações que eu acho importante relatar para vocês aqui. Uma delas, o Inter não está descendo jogadores para o time sub-20. São jogadores que são considerados de transição, como o Matheus Dias, como o Rangel, como o Anthony. Eles não são do profissional. Então o Inter não está necessariamente descendo, pelo menos essa foi a explicação dele. E aí ele rebateu algumas críticas do Baldasso, que vem sendo muito ácido em relação ao trabalho das categorias de base, em especial o trabalho do Gustavo Grossi, tá? E ele contestou essas críticas, disse que as 2 eliminações que o Inter teve na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Sub-20, elas foram um detalhe, que o Inter no ano passado fez um bom trabalho a ponto de conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e conquistou, venceu o Palmeiras na final e ganhou a Supercopa depois, foi para a Libertadores, que tem alguns jogadores que estão sendo aproveitados, como o Taulara, como o Estevão, que são desse processo também do time Sub-20, e aí ele contestou as críticas, o que é direito dele, achou que as críticas do Baldasso foram injustas e o Baldasso tem tido essa opinião um pouco mais ácida em relação ao trabalho do Gustavo Grossi. Mas ele rebateu isso e justificou o trabalho da base, que vai ser importante principalmente nessa reta final de temporada, onde o Inter vai analisar alguns nomes, entre eles estes 6, para quem sabe tirar alguns para o ano de 2023. É um vestibular da base, que vai ser obviamente analisado pelo Mano Menezes para saber quem que vai ter condição para o ano de 2023 integrar o elenco profissional, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações e não esquece de participar do grupo da Dupla no Telegram, beleza? É só clicar no link aqui embaixo que é tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Beijo!